Olá, bem-vindos ao último estudo da obra Missionários da Luz, estudo de número 59. E como estamos bem próximos do final do livro, esse é o último estudo dessa obra. Iremos prosseguir com o estudo da coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Estamos, então, finalizando a obra, analisando o discurso de Alexandre, mentor de André Luiz, instrutor de toda uma equipe de trabalho que foi convidado para tarefas maiores em outros sítios. E assim, ele marcou uma reunião com cerca de 80 pessoas que fazem parte dos seus grupos de trabalho, seus inúmeros grupos de trabalho. Esse capítulo é o último do livro, de número 20, intitulado Adeus. É justamente o adeus de Alexandre, a despedida dele, já que ele iria atuar em outros locais e deixou os seus colaboradores encarregados de prosseguirem com suas atividades de socorro espiritual. Vimos que André Luiz ficou chateado, ficou magoado. Outros trabalhadores também queriam que Alexandre continuasse com eles, mas já aprendemos com ele também que a idolatria é perigosa e que eles não poderiam cultivar um sentimento de que o trabalho estaria findado apenas porque Alexandre estaria indo embora. Ele deixa bem claro que as pessoas não podem substituir Jesus por ninguém em seus corações. Logo, percebendo ele que os colaboradores estavam com uma dependência muito grande, ele certamente decidiu realizar essa viagem para outras atividades, sem, é claro, abandonar aqueles que o amavam. Demonstrou então muito carinho a todos os colaboradores e trouxe revelações importantes nesse capítulo. Nós já vimos ontem que ele diz: eu nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. E não só mental, espiritual também, como ele já falou num trecho anterior. Notem que a idolatria traz esse perigo de acharmos que somente conseguiremos avançar com a supervisão de um mentor específico, de alguém que nos auxilie. E, na verdade, nós temos que direcionar as nossas vontades e aspirações para Cristo Jesus, que é o maior dos instrutores. A terra, diz Alexandre, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Comentamos isso ontem também, demonstrando a importância dessa revelação, de que todos que têm boa vontade e se preparam para isso, poderão auxiliar na transição do planeta. Percebam que a atitude de Alexandre de se distanciar dos seus grupos de trabalho tinha por objetivo também evitar que os trabalhadores estacionassem, parassem de se preparar para também no futuro guiar, ensinar, instruir outros espíritos. Então ele não poderia permitir que isso acontecesse. A Terra precisa de muitos trabalhadores e para isso nós precisamos nos preparar, estudar como fazemos aqui diariamente, refletir sobre as mensagens gravadas, as mensagens lidas, as preces, as páginas de Emmanuel e de tantos outros espíritos. E principalmente colocar em prática, como eu sempre saliento durante todo o estudo da obra, a prática do que aprendemos no plano material, na nossa convivência diária, no nosso cotidiano. Alexandre diz que há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento,
estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Alexandre descreve muito bem a grande maioria da humanidade, que estão entregues às suas atividades sem qualquer compromisso com o seu lado espiritual, com o seu avanço moral. Pessoas que ficam escravizadas pelas redes sociais, pela ostentação, pela busca incessante de riqueza material, de prestígio social, de cargos que lhe permitam usufruir da chamada nata da sociedade, convivendo ao mesmo tempo com a miséria, com o sofrimento, com alegrias falsas, estranhas, portanto, a esse caráter temporário de atividades, porque todos retornaremos à pátria verdadeira, ao mundo espiritual. Nós, espíritas, não desconsideramos a vida física, pelo contrário, a vida física é oportunidade de ouro para avançarmos no intelecto e na moral. Portanto, a vida na Terra, encarnada, na matéria, é essencial ao nosso avanço, especialmente porque é aqui que iremos saldar dívidas do passado, através da reencarnação, convivendo com familiares que em outras encarnações, em outras existências, nos foram adversários, ou já eram seres amados e que agora retornam para prosseguirmos na luta. Então, diante de um planeta tão dedicado aos prazeres, às facilidades e aos erros comuns a quem se dedica ao materialismo, o mundo necessita de trabalhadores preparados, instruídos, dedicados ao bem. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. Olha só que revelação importante. Raros possuem a vida eterna. O que ele quer dizer? Ele não está falando da imortalidade da alma, porque a imortalidade é característica, é bênção, é dádiva que todos carregam, maus e bons, perversos e anjos. Mas ele diz aqui da posse da vida eterna, ou seja, aqueles que possuem uma vida verdadeira, que é a vida do Espírito, na moralidade, no alcance de valores celestiais. Esses são raros. A maioria vive para usufruir somente dos prazeres da carne, as satisfações da carne. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. Olha a função do espírita, não somente do orador, não somente daqueles que trazem reflexões na internet, nos centros espíritas, nas palestras. Todos podem despertar pessoas na família, no trabalho, na convivência com a sociedade, seja onde for. E o espírita tem esse dever. Nós vemos muitas vezes os evangélicos, pregando nos ônibus, nos metrôs, nas vias públicas, porque leram na Bíblia o chamado dos cristãos para pregar e interpretaram que é de fato uma pregação na rua para as pessoas ouvirem e serem despertadas. Nós espíritas sabemos que essa pregação é pela atitude, pela conduta. Porque muitas vezes a pregação imposta, forçada, não traz os resultados mais elevados, mais propícios, a fim de espalhar a mensagem divina. Essa mensagem é espalhada com muito mais capacidade, muito mais efetividade pela conduta do indivíduo, sendo verdadeiro cristão na sua tarefa diária, na sua profissão, no sustento da sua família. Por isso temos que estudar e praticar tudo o que aprendemos. O aprendizado nos fornece conhecimento, a vida nos oferece a prática. Olha que interessante essa frase, hein?
Aprendemos, adquirimos conhecimento. Porém, para colocar em prática, é preciso da vida. E a vida é a convivência com o próximo. Unamos a sabedoria com o amor. Sabedoria, conhecimento. Amor, sentimento. Esse alerta é feito por todos os espíritos superiores. Cuidado! Não abrace somente o intelectualismo, o estudo. Eu sempre falo aqui da decoreba das perguntas do Livro dos Espíritos. Não se preocupe em decorar as perguntas do Livro dos Espíritos. Isso é intelectualismo. Se você consegue, ótimo, ótimo, decore. Porém, o mais importante, aplique o que você decorou, o que você aprendeu, o que você leu. Unir sabedoria com amor. E amor não é somente com o marido e a esposa, a mãe, o pai, o filho, o irmão. É amor fraterno, é amor com os mais difíceis, com um chefe que te persegue, com um colega de trabalho que implica com você, que quer que você caia, com o indivíduo que corta você no trânsito, que te xinga no trânsito, que te agride. O amor fraternal. Somente unindo a intelectualidade com o amor, com o sentimento, é que avançamos de verdade. Na atividade de cada dia, descobrindo assim a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Vejam a fórmula nas palavras de Alexandre para espalharmos o Evangelho. Como que as pessoas vão conhecer o Evangelho de Jesus por nossa conduta? Ele diz aí: concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Então, nós estaremos em nosso trabalho, em nossa profissão, nós estaremos em casa, nós estaremos na via pública e acontecerá algum problema, algum desafio, alguma ofensa, alguma problemática. A maneira que agirmos, a maneira que lidarmos com esse problema, que deve ser com equilíbrio e compreensão, é a forma em que as pessoas enxergarão em nós os verdadeiros cristãos. E aí a pessoa vai refletir, vai pensar: nossa, como ele agiu de maneira diferente do que eu agiria. Se fosse comigo, eu iria agredir de volta. Se fosse comigo, eu ia chamar a polícia, ia prender. Eu estou dando um exemplo genérico, né? Eu não falo de um exemplo específico, eu falo de problemas diversos que acontecem todos os dias em nossas vidas. Mas independente do problema, da natureza desse problema, a forma que nós agirmos, e percebam que eu não uso a palavra reagirmos, porque já aprendi, não sei se foi com Emmanuel ou se foi com André Luiz, que reagir é responder a uma agressão. E na verdade, quando você perdoa uma ofensa, quando você oferece outra face, você não está reagindo, você está agindo. Porque a sua postura nada tem a ver com a postura do agressor. Então você não reage, você age com equilíbrio, com compreensão. Às vezes nós recebemos uma ofensa e a pessoa está totalmente errada. Quando você compreende que ela está doente, ou que ela está passando por um problema na vida dela terrível, o materialista vai dizer: problema dela. Mesmo que ela esteja passando por um problema enorme na vida, ela não pode me agredir. E a gente compreende esse pensamento. A vida em sociedade deve ser respeitada. Porém, o espírita, ele tem um conhecimento maior sobre a espiritualidade, sobre a reencarnação, sobre as expiações. E ele pode ir além, mesmo que esteja no seu direito,
mesmo que esteja certo, ele pode procurar compreender aquele indivíduo que está transtornado, que está desequilibrado, procurando compreender, e aí está a compreensão, o equilíbrio que Alexandre falou. Procurando compreender que a pessoa precisa de ajuda. Eu sempre me recordo de uma passagem que infelizmente a minha memória não ajuda. Então eu não lembro a figura, o indivíduo que fez isso. Mas era uma campanha do quilo, ou seja, uma campanha de arrecadação de alimentos. E a pessoa, ao pedir o alimento, se eu não me engano, foi Madre Teresa. Mas eu não gosto de chutar, né? Eu não gosto de dar informação pela metade. Mas eu vou recordar e aviso vocês. O importante é a lição. É alguém que foi pedir alimento para crianças numa campanha do quilo. E aí a pessoa cuspiu na mão dela. Ela estendeu a mão e a pessoa cuspiu na mão dela. Ela então, em vez de agredir, em vez de devolver, em vez de ficar transtornada, ela fecha a mão e fala: essa doação foi para mim. E estende a outra mão e diz: agora com essa outra eu peço pelas crianças. É algo assim a história. Me perdoem a minha memória fraca, mas a mensagem é essa. Diante de uma agressão, procure agir com compreensão e equilíbrio. É assim que a gente vai transformar as pessoas. Tanto que nesse caso, a pessoa que agrediu, que cuspiu na mão de quem pedia alimento, desabou com essa ação. Começou a chorar e revelou que estava passando por um problema terrível. Se eu não me engano, um parente, a mãe dele, estava morrendo de câncer, ou era a esposa, o filho, não sei. Eu sei que alguém muito próximo estava desencarnando. E ele estava transtornado, revoltado, e reagiu dessa forma. Mas a conduta cristã de quem pediu, de quem recebeu uma agressão tão grave como uma cusparada na mão e resolveu agir ao invés de reagir, oferecendo a outra mão também pedindo, fez a pessoa se converter, fez o agressor se arrepender e pedir perdão na mesma hora. Então é dessa forma que a gente convence, pelo exemplo, agindo nessas situações em que a maioria reagiria de forma agressiva, violenta, desequilibrada. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Vejam que Alexandre destaca: eu não sou o único instrutor, tem vários instrutores bons, generosos. E além disso, ainda que tenham outros instrutores, vocês têm um dever de aplicar o que aprenderam, orientar também aqueles que ainda são frágeis, aqueles que ainda não alcançaram o nível que vocês já alcançaram. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência em um vácuo. Olha o puxão de orelha que ele deu. Somente as pessoas vítimas voluntárias, ou seja, porque querem, da idolatria, é que pensam que, uma vez ausente o instrutor, eu não vou fazer mais nada. Eu vou me entregar à ociosidade. Então, cuidado. Quem pensa que não pode fazer o bem porque o instrutor foi embora, porque a referência religiosa teve que se deslocar, teve que ir por um outro trabalho, ou até mesmo desencarnou, não pode parar de trabalhar, não pode se entregar à ociosidade, senão é alguém que voluntariamente entregou-se à idolatria. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós.
todos nós. Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Não deuses no sentido de perfeição absoluta, que somente o Pai é portador, mas deuses com D minúsculo, porque todos nós podemos fazer maravilhas e faremos um dia. Todos temos um futuro de realizações sublimes com o Pai. Curar, dar o exemplo no bem, vir em missões grandiosas, mas para isso precisamos nos preparar. E como nos preparamos? Aplicando o que aprendemos. Conhecimento e amor. Edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço ou a possibilidade maior. Possibilidade maior. Não perder as chances, não perder as oportunidades. Aproveitem as experiências que constroem. E como que a gente consegue enxergar isso muito facilmente? Isso ocorre todos os dias. As pessoas passam por situações e ao invés de aproveitar essa situação para crescer, ela prefere o quê? Reclamar, estacionar. Então, às vezes, a pessoa está passando por um desafio que realmente é difícil, mas se ela tem uma consciência madura, ela se esforça para sair daquela situação e aprende com aquela situação. O preguiçoso não, o revoltado não. Ele vai fazer o quê? Reclamar e vai ficar parado, esperando o problema ir embora. Então, Alexandre está orientando: aproveite as experiências construtivas que te convidam a realizar um esforço. Estimo profundamente a consolação individual, mas, acima de nosso conforto, devemos procurar a libertação com o Cristo. Incontestavelmente, disse André Luiz, a preleção de Alexandre era vazada em severidade afetuosa. Olha que interessante. Severidade afetuosa. Então é alguém severo, sério, puxando a orelha, porém de forma afetuosa, como um pai amoroso, que no momento não nos sabia bem ao coração, habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade. Então André Luiz revela que eles não estavam acostumados com essa postura de Alexandre. Alexandre nunca tinha sido severo com eles, mas ele precisou ser nesse momento. E eles não estavam acostumados, mas foi bom. Foi bom para despertar aqueles trabalhadores para a verdade. Vocês não podem achar que o trabalho somente existe por minha causa, somente existia por causa do Alexandre. Eles precisavam acordar para isso, chamando eles a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que de outro modo não saberíamos conservar. Então, até mesmo na despedida, Alexandre soube ser um professor excelente, despertando para coisas que eles não despertariam naturalmente. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. É a mesma dor da desencarnação. E da reencarnação também, para os que ficam no plano espiritual. É uma separação temporária. Quem desencarna se separa temporariamente dos que ficaram. Quem reencarna também se separa temporariamente dos que ficaram no plano espiritual. É sempre dolorosa, mesmo sabendo que é temporária. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos, nós também. Forte e sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Olha a importância do instrutor. Ele recebe os assistidos, os aprendizes, com asas magras, com asas frágeis, e vai fortificando essas asas, exercitando para que os aprendizes alcem voos maiores.
Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhoria geral. Como não lhe devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Como não amar Alexandre, já que eles todos tinham melhorado muito como indivíduos, aprendido muito a servir ao Cristo? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acrescentou: devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Curioso que eu falei no último estudo, que toda vez que recebo um elogio, eu repito mentalmente. E às vezes eu comento, como resposta ao comentário feito no vídeo. Toda a graça e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alexandre faz o mesmo. Devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós. E eu não estou me comparando a Alexandre, tá? É só uma conduta que eu também aprendi com ele e com outros espíritos que exercem a humildade também por essas atitudes. É um exercício que a gente faz. Não é uma santidade falsa, forçada. São exercícios que a gente tem que fazer. Então eu procuro, me parecer com os instrutores. Procuro imitar as atitudes, em última instância, do próprio Cristo, apesar da distância que estamos dele. É um exercício que todos devemos fazer. Não será igual, não será de longe a mesma conduta, porém, é um exercício diário. Jesus, portanto, é o intermediário de Deus para conosco. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. Agradeçamos a Jesus todos os dias. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Esse sentimento é constante, deve ser constante. Gratidão a Jesus. Pela vida, pelas experiências, por conhecer o Espiritismo, por poder usufruir da convivência com outros amigos que também se dedicam à caridade, por estarmos situados em condições, da prática do bem. Tudo isso deve ser objeto de gratidão. Acordar, ter uma casa, um teto, um alimento, uma água límpida para tomar banho. Essas coisas que parecem pequenas, mas são essenciais para a nossa dignidade. Tudo deve ser objeto de gratidão. O instrutor em seguida levantou-se e, sorridente, abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem, à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Como eu já comentei aqui, espíritos de luz não se preocupam com o tempo. Eles sabem separar, dividir, organizar o seu tempo de forma a atender todos, de forma a dar o carinho e a atenção que todos precisam. Lembre-se que eram cerca de 80 pessoas. Alexandre falou com cada uma delas. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação, filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres, endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Deve ter sido muito bonito esse encontro, De muita sensibilidade. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento, que não merecíamos,
e falou: Agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto estendeu os braços como se conversasse com o Mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza. Então olha que bonito a posição que Alexandre se colocou para falar com Jesus, estendendo o braço como se ele ali estivesse. Oremos então com Alexandre, repetindo o que ele ditou nessa obra. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem, onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz, onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. Linda a prece de Alexandre, demonstrando todo o amor, todo o sentimento de gratidão a Jesus, os pedidos feitos para que continuemos nessa trajetória de ascensão espiritual. André Luiz diz então que aquela prece comovedora fora a última nota do maravilhoso adeus. Todos saíram, as flores exalavam em torno agradabilíssimo perfume, a luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz em praias distantes do universo, emanados como nós uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Finalizamos então essa obra maravilhosa que é Missionários da Luz. Aprendemos muitíssimo com todas as lições de André Luiz, de Alexandre, de Anacleto,
de outros colaboradores que mostraram para nós a importância da caridade junto aos sofredores nas missões na terra, onde os centros espíritas, os templos religiosos têm uma função essencial no resgate, no socorro. E nas inúmeras questões que foram aqui trabalhadas, nós podemos ver a importância da prática do que aprendemos na vida cotidiana. Isso foi repetido por diversas vezes na obra, inclusive com exemplos de quem caiu, de quem falhou, de quem conheceu o Evangelho e mesmo assim optou pelo desvio, pela maldade, pelos desvarios do erro. Que essa obra sirva, portanto, de alerta, como todas as obras de André Luiz. Alertas para que não repitamos os erros do passado e também dos erros dos companheiros que nos precederam. Porque o erro do outro deve servir para nosso aprendizado, para não repetirmos os erros, apesar disso acontecer diariamente na Terra. As lições, então, de André Luiz e de Alexandre, principalmente, nos despertam a necessidade de colocarmos em prática no centro espírita e nas nossas existências cotidianas tudo o que aprendemos aqui sobre as virtudes, seja no exercício da mediunidade, seja na doutrinação, no diálogo com as sombras, seja na importância do equilíbrio mental para a saúde do corpo físico. Tivemos vários capítulos nessa obra falando de como a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa conduta interfere e, principalmente, tem correlação com a saúde do corpo físico. Nas chamadas sombras, nas nuvens escuras que pairavam sobre os órgãos do corpo físico, nos seres microscópicos e sombrios que animavam e circulavam os órgãos também dos médiuns, nós aprendemos como o nosso pensamento e a nossa vontade pode significar um atraso gigantesco pela produção excessiva de miasmas, de fluidos tóxicos que podem inclusive nos trazer a morte. No início da obra, trabalhávamos os conceitos da epífise, essa glândula da mediunidade, que tem total relação na comunicação com os espíritos através da coordenação dos hormônios produzidos no corpo. Vimos a atuação dos espíritos trevosos pelo vampirismo, sugando as energias vitais dos suicidas, dos desencarnados que se entregaram ao materialismo e à maldade, daqueles encarnados que se entregaram às obsessões, todos vítimas dos vampirizadores. Pessoas, espíritos que sugam a energia vital daqueles que se permitem entrar em conexão com eles. Vimos a necessidade do desenvolvimento mediúnico equilibrado, sem cobrar valores, buscando uma conduta reta e digna, não para a vaidade, não para o ego, e sim para dedicar-se ao próximo, conforme Jesus ensinou. Aprendemos nessa obra sobre o poder da oração, de como a oração pode curar tanto o próximo como a nós mesmos, e como é importante a oração para recebermos o auxílio dos mentores espirituais, dos instrutores, daqueles que nos amam. Vimos aqui como a espiritualidade trabalha nos auxiliando, nos ajudando, curando doenças que sequer percebemos, afastando entidades que vieram nos perturbar, nos prejudicar. A influência de entidades perversas que envolveram os médiuns narrados na obra para que continuassem no erro, apesar de comporem equipes mediúnicas
em trabalhos seríssimos em centros espíritas. Os alertas feitos por André Luiz para que não caiemos nos mesmos erros, de sintonia com essas entidades, de permitir que a vaidade tomasse conta ou tome conta das nossas atitudes. Aprendemos sobre o socorro espiritual dado àqueles que estão no erro ou àqueles que buscam a casa espírita para reequilibrar o seu corpo. Vimos aqueles que eram levados, desdobrados pelo sono, ainda encarnados, os conflitos, os dramas de obsessão, oriundos de vidas passadas, escravos e senhores, perseguidos e perseguidores, pessoas que iludiram mulheres, abusaram da confiança e retornam em obsessões gravíssimas. Aprendemos nessa obra sobre os fenômenos de materialização, fenômenos de efeito físico em que a mediunidade doadora permite a aparição de espíritos no plano físico. Espíritos que surgem nas reuniões cada vez mais raras, porque o momento agora é outro, é de despertar consciências pelo desenvolvimento do sentimento, da fraternidade, da solidariedade, e não mais chamar a atenção para os fenômenos mediúnicos. Aprendemos sobre o planejamento reencarnatório daqueles que solicitam expiação para recuperar o tempo perdido nas condutas inadequadas do passado, preparando experiências no plano espiritual e renascendo em corpos formulados especificamente para eles. Aprendemos nessa obra como a espiritualidade é organizada, como Deus é perfeito na sua criação e na sua lei, nas suas leis. Porque não há caos, não há o acaso. Nenhuma encarnação deixa de passar por uma idealização, uma preparação minuciosa, detalhada, tanto do corpo físico quanto dos acontecimentos na vida de cada um. E não estou dizendo aqui que vivemos no fatalismo. Não estou dizendo aqui que o nosso livre-arbítrio não interfere na nossa felicidade, no nosso destino. O planejamento reencarnatório é para fixar as bases do que vamos vivenciar. Todo o restante, porém, depende de nós. Depende do nosso livre-arbítrio e como vamos direcionar essas escolhas. Aprendemos nessa obra sobre a reencarnação, sobre a proteção dos amigos espirituais para os fetos frágeis, para pais desequilibrados que perturbam o nascimento e a formação do corpo físico de seus filhos ainda na barriga da mãe. A importância da harmonia no lar para que a gravidez corra sem nenhum empecilho. Das vinculações de espíritos reencarnantes com seus pais, da importância da união entre marido e mulher para receber esses espíritos, muitas vezes endividados, cuja causa foi a ação desses mesmos pais. Aprendemos com exemplos práticos sobre o fracasso de certas pessoas que reencarnaram para acertar, mas caíram nos mesmos erros. Seja no orgulho, na vaidade, no vício, na drogadição. O fracasso está sempre presente nesse mundo e é natural. Porém, nós temos o dever, especialmente nós que buscamos o estudo, que buscamos nos aperfeiçoar no conhecimento espírita, temos um dever ainda maior, de não errar, de não cair. Não somos perfeitos, o erro é natural e ocorrerá. Porém, como já falamos por diversas vezes, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas paixões, as suas inclinações más. Então, afastar o fracasso
é conforme a conduta digna e, principalmente, mesmo que a queda venha, levantarmos-nos, continuarmos caminhando, buscando o Cristo que sempre tem a mão estendida para nos retirar do lamaçal do erro. Aprendemos ainda nessa obra sobre os fenômenos da incorporação, da possessão, cujas nomenclaturas foram atualizadas, modernizadas para a comunicação mediúnica, pela psicofonia, pela subjugação ao invés da possessão, mas que os conceitos continuam os mesmos. Interferência dos espíritos em último grau na obsessão, ou na comunicação dos espíritos para mensagens diversas, sejam espíritos trevosos, sejam espíritos de luz, nesse intercâmbio pela mediunidade. Passamos por vários casos de obsessão, cada um com seu drama, demonstrando André Luiz e Alexandre que o obsidiado tem um papel fundamental para a sua recuperação. Ele precisa ter a boa vontade para despertar, ele precisa se movimentar. Vimos aqui que Alexandre dá a ideia, Alexandre e Anacleto, a ideia de movimento, a ideia de que o obsidiado precisa se movimentar, buscar o auxílio, buscar mudar de pensamento e de atitude, a fim de que se livre da obsessão. Acompanhamos os casos em que os obsidiados buscam os obsessores, ainda que de forma inconsciente, ainda que libertos temporariamente da companhia desses perseguidores, eles buscam novamente o contato com eles, porque estão totalmente vivendo uma simbiose, uma dependência emocional, sentimental e fluídica, que deve também ser extirpada com amor, com compreensão. Passamos ao fim para os institutos do passe magnético, demonstrando que as equipes dedicadas a esse trabalho nos trazem a cura de muitas enfermidades, o afastamento de cargas negativas que muitas vezes cultivamos, demonstrando em todo o conjunto da obra a ação de Deus em nossas vidas por intermédio dos seus servidores fiéis, dos seus trabalhadores, que nós podemos um dia nos tornar também. Basta que dediquemo-nos ao conhecimento, ao estudo e principalmente ao sentimento, conforme aprendemos na mensagem de adeus no último capítulo da obra, pela boca de Alexandre. Trabalhar, espiar com resignação e principalmente amar, somando ao conhecimento o amor fraterno, estendendo mãos, aconselhando os sofredores, enxugando lágrimas e orientando os que estão perdidos, seja com conhecimento espírita, seja por meio da conduta, do exemplo de equilíbrio e compreensão. Esses dois sentimentos, essas duas virtudes tão necessárias ao espírita. Equilíbrio no momento de dor, de desafio, de agressão, e compreensão do irmão doente que ainda está entregue à viciação e ao mal. Que possamos então finalizar o estudo dessa obra bendita, para iniciarmos em breve a continuidade dessa coleção. Aprendendo com André Luiz, que dividiu conosco, apesar das polêmicas, um lado que muitas vezes ignoramos, mas que todos retornaremos, indubitavelmente, que é a pátria espiritual. Aprendamos com esses servidores, com esses mensageiros, com esses espíritos que se preocupam conosco, já que estão num plano muito mais elevado, mas se preocupam em enviar essas obras para despertar as nossas consciências. Agradeço, portanto, aos mentores, aqueles responsáveis pela divulgação das obras de André Luiz,
que porventura possam inspirar-me para ser fiel ao conteúdo da mensagem. Aos mentores responsáveis por espalhar essa mensagem a tantos corações possíveis, para despertá-los, para demonstrar uma outra vida, uma outra perspectiva em que muitos estão alheios, distantes, dedicados a uma vida, como vimos no discurso de Alexandre, voltada exclusivamente aos prazeres da carne, ignorando a aquisição de virtudes, a postura cristã e a resignação perante a expiação. Que a falange bendita de Maria Santíssima, nas pessoas que compõem a legião dos servidores de Maria, possam também envolver aqueles desencarnados que vêm ouvir, daqueles encarnados que estão pensando no suicídio, que estão pensando no mal, no erro, em desistir da vida por conta das dificuldades, que eles possam também receber toda essa palavra oriunda desse estudo completo da obra, para que despertem o quanto antes para a necessidade de mudança, mudança de clima psíquico, de pensamento e de atitude, para que a obsessão se torne uma doença do passado, a influência negativa de espíritos perversos ou equivocados, desequilibrados, mas que um dia serão nossos companheiros de jornada, somando a esse grande exército do Cristo, que trabalha para a redenção da humanidade. Por fim, agradeço pela oportunidade de falar do conhecimento espírita tão libertador, tão consolador, e não à toa foi intitulado como Consolador prometido pelo Cristo, porque explica a dor, a função do sofrimento e o porquê nascemos em condições tão adversas e tão diversas. Seja numa parte do globo ou em outras, em que a cultura parece se distanciar e a selvageria dominar. O Espiritismo nos ajuda a compreender essa grande diversidade no mundo, especialmente quanto aos níveis de conhecimento, de elevação espiritual e de atraso ainda na dedicação ao mal e às viciações. Por isso, agradeço e rogo que esse conhecimento continue a se expandir, para que possamos atuar cada vez mais como servidores fiéis da senda do Cristo, os trabalhadores da última hora, chamados para receber o mesmo banquete daqueles que atenderam a convocação ainda nos primórdios do cristianismo. Não percamos mais tempo, aproveitemos o convite moderno dessas falanges que levantam a bandeira da caridade em nome do Cristo, a fim de que um dia possamos também compô-las, seja como efetivo, seja como um líder no esclarecimento das consciências, mas sempre fixando-se na humildade, na simplicidade e no quão pequenos somos perante a grandeza divina e o quanto ainda temos de avançar. Graças te damos, perdão, graças te damos, Senhor Jesus, hoje e sempre. E que essas palavras possam chegar àqueles que mais necessitam, continuando esse estudo bendito nas obras que se seguem, por tempo indeterminado,
diante do vasto conhecimento espírita espalhado em tantas obras que trazem consolação e paz aos encarnados. Que essa alegria, esse sentimento de preenchimento, de adoração, de louvor ao nosso Senhor Jesus possa ser mantido pela vibração diária, por meio da oração, da sintonia com os amigos espirituais e com a nossa conduta digna, a fim de que tudo que aprendemos aqui seja aplicado para a nossa redenção. Que a paz do nosso Senhor nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos os fiéis seguidores que nos acompanham e em breve darei notícias da continuidade dos nossos estudos, para continuarmos aprendendo com esses espíritos tão graciosos, tão bondosos, que nos querem tão bem e que se preocupam com as nossas vidas, porque conhecem o nosso passado, conhecem as nossas fraquezas e sabem exatamente do que precisamos para nos mantermos nesse caminho de elevação. Um forte abraço a todos, que a paz do Senhor nos envolva, nos proteja e utilizemos esse conhecimento também para despertar os que ainda dormem, os que ainda trazem a consciência anestesiada pelas paixões mundanas. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.